Olá, meus irmãos. Hoje é segunda-feira, dia 10 de janeiro, e nós estamos meditando o Evangelho de Marcos, capítulo 1, de 14 a 20. O Evangelho hoje fala porque Jesus, quando completou o seu tempo na Galileia, ele começou a pregar o Evangelho dizendo da conversão, e ele vai à beira do mar da Galileia. E lá ele chama Simão e André, seu irmão, e disse: segui-me e farei de vós pescadores de homens. Ele vai também chamar Tiago e João, filhos de Zebedeu, que também estavam na barca consertando as redes. Então, assim, meus irmãos, nesse chamado nós entramos no que o Evangelho quer nos ensinar. Primeiro, dentro de um contexto, João, ele pregava a palavra, então ele representava no momento daquela pregação o fim da lei de Moisés e dos profetas, e começa a atividade então de Jesus, é o início de uma nova época. Jesus começa a sua atividade na Galileia, e lembramos que a Galileia era considerada pelos rabinos daquela época como um lugar onde a obediência à Torá, ou à lei, não era tão exata. Era um lugar onde acontecia o contato com os pagãos, e lá havia aquilo que se chama sincretismo religioso. Quando Jesus começa a sua missão, então lá é o centro do começo da missão de Jesus. É uma região onde tem campos, e muita gente pobre. E lá então Jesus começa o centro político da vida espiritual da Palestina. Ele começa a levar a palavra de Deus. Dirige aos últimos, os explorados, por um sistema político confuso. Então Jesus escolhe um lugar onde não era considerado lugar privilegiado para levar a palavra de Deus. O Deus de Jesus, o que ele quer de nós? Realmente é um Deus de surpresa, pois ele vai na direção que o homem nunca pensou em trilhar. Então, assim, meus irmãos, os contemporâneos de Jesus desprezavam a Galileia, enquanto Jesus faz um caminho ao contrário. E lá, naquele lugar, ele vai chamar as pessoas a segui-lo. Deus quer nos encontrar, meus irmãos, no lugar onde nós estivermos. Nessa região pobre é que ele chama seus parceiros, seus companheiros, para levar a palavra de Deus. E assim, Jesus não se encontra com o homem em uma esfera particularmente religiosa ou privilegiada de algum modo. E sim, ele vai na beira do lago onde ele vive verdadeiramente, e lá ele o convida. Lembramos que o lago era naquele lugar, era o lugar no qual as pessoas viviam na Galileia. E ali que eles trabalhavam, buscavam o seu sustento. E assim Jesus tira eles daquele sustento, daquela situação, daquele lugar, E Jesus chama cada um, e como ele chama cada um de nós a segui-lo. Todos eles, naquela situação, representam a cada um de nós o convite que Deus nos faz todos os dias. Se Jesus quer encontrar cada um de nós ali, aonde se encontra, vamos ficar, então, no nosso lugar. Com as letras de um canto que dizem: quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Se eu não ocupar o meu lugar, se eu não deixar Jesus me chamar, a minha vida não tem um sentido verdadeiro. Deus precisa de cada um de nós como parceiros de uma mensagem. Pensemos que Jesus, ele quer que nós sejamos os seus parceiros do bem. Segui-me e farei de vós pescadores de homens. Esta é a frase dirigida para todos os discípulos daquela época, mas é uma frase muito atual, porque ela se dirige a cada um de nós. Segui-me aonde vocês estiverem, e eu farei de vocês todos pescadores também de homens. Esse chamado que Jesus Cristo no Evangelho faz a cada um de nós a segui-lo exige de nós uma separação.
Por isso não se trata de as redes ou um trabalho. Trata-se de deixar qualquer acomodação, qualquer riqueza para levar a palavra de Deus. Portanto, seguir Jesus significa servir, dar a vida como resgate, o mesmo que Jesus fez para nós. Nós configuramos na resposta que damos a Deus coisas que Jesus realizou na nossa própria vida pessoal. No segmento evangélico, então, no segmento da palavra de Deus, nós somos discípulos e seguidores, numa escola onde nós devemos aprender do próprio Cristo. O discípulo que vive o Evangelho, ele renuncia tudo para seguir Jesus. Simão e André abandonaram tudo, Tiago e João desvincularam-se da tradição do Pai e foram ser pescadores de homens. Às vezes estamos presos às nossas tradições, aos nossos paradigmas e muitas vezes não vivemos a palavra. Até faço um comentário. Quantos jovens que muitas vezes têm um desejo de viver uma vocação religiosa, mas estão presos aos paradigmas do mundo e que muitas vezes não têm a oportunidade de se abrirem profundamente ao Evangelho e serem anunciadores do Cristo vivo onde eles estiverem. E assim que nós pensemos que seguir Jesus significa recorrer o caminho do Mestre. Quem segue, pisa os passos do Senhor. Quem segue, não olha para trás. Quem segue, abandona-se e vive da providência que Deus nunca deixará faltar. E que Deus nos abençoe nesse dia. E que eu me orgulhe todos os dias, que nós nos orgulhemos todos os dias, em vivermos a palavra e deixarmos ela fecundar em nosso coração. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.